Hi guys! Eu sou a teacher Manuela Costa, professora de inglês, e hoje a gente vai falar sobre técnicas de leitura, que é um assunto muito importante toda vez que a gente precisa lidar com interpretação de textos, não é mesmo? Então a gente vai falar sobre duas técnicas super importantes na nossa aula de hoje. Vamos lá? Antes da gente aprender sobre as técnicas, a gente vai falar primeiro sobre o universo ali, o cenário das questões de interpretação. Primeira coisa que a gente imagina, né, que a gente percebe quando a gente bate o olho num textão é o quê? Primeira coisa que você pensa, vocabulário. A gente precisa ter uma bagagem, uma quantidade de vocabulário ali razoável, nível intermediário a avançado, para conseguir fazer a interpretação e retirar informações importantes de um texto, correto? Mas a gente vai trabalhar aqui com os bizus, né? Com a facilidade, o que vai levar você de maneira mais calma e tranquila a encontrar o gabarito da questão. E aí, a primeira dica de ouro é esta aqui, ó. A gente vai primeiro ler as questões para depois buscar a informação no texto. Então, obviamente, todo o texto ele vai ter ali vocabulário de toda a forma possível. Você vai ter palavras de ligação, você vai ter preposições, adjetivos, verbos, substantivos. Só que quando você tem a questão primeiro, quando você consegue ali ter o enunciado explicadinho, tudo fica muito mais fácil, né? Então vamos evitar você ler de antemão o texto e primeiro a gente vai dar uma olhada na questão. De acordo com a questão, você geralmente vê vou colocar aqui em cima. A gente vê as seguintes opções de enunciado: read, que significa, né, ler. A gente vê find, que significa encontrar, não é isso? A gente vê muita palavra underlined, que significa sublinhado, ou bold. Bold significa destaque, negrito. Então, geralmente, ó, essas palavrinhas-chave, elas vão estar ali no enunciado para você já ter a noção, né, do que é preciso fazer. Se você precisa ler, né, todo o texto, se vai ter um termo destacado, sublinhado, ou se esse texto ele vai estar em negrito, ou se você precisa encontrar um termo específico. Então, primeiro, a leitura da questão ela é essencial para você saber o que de fato você vai ter que encontrar, ok? E aí, ó, depois que você sabe o que fazer, depois que você já sabe o que o enunciado pede, aí você vai fazer a leitura daquele texto, mas começando sempre fazendo a leitura da primeira sentença de cada parágrafo. Então, pensando ali que você tenha 4 linhas, né, 4 sentenças em cada parágrafo, a primeira sentença de cada um deles, geralmente é onde você encontra a ideia principal a ser explorada ali. Né? Geralmente a gente vê o quê? Ó, vamos colocar aqui. A gente vê uma data, a gente vê nomes específicos, lugares que vão ser né, palavras-chave ali, números, seja números para falar sobre ano, para falar sobre idade, números que remetem à estatística, porcentagem. Então, são fatores importantes e geralmente eles estão ali na primeira sentença de cada parágrafo, ok? Vamos lá. Continuando, a gente vai explorar vocabulário. A gente já sabe que o texto ele vai vir ali recheado de palavras que a gente geralmente, né, não conhece tudo. Você tem ali, né, uma porcentagem, sei lá, 40% de entendimento sobre aquele texto. Qual vai ser a sua salvação ali? Buscar palavras que você conhece, palavras que você já tem afinidade. E essas palavras que você já conhece, geralmente são os cognatos, também conhecido como true friends, né? São os nossos amigos verdadeiros, palavras que você conhece porque te remete, né? Te faz lembrar uma palavra do seu idioma natal, do seu idioma nativo, que no caso, né, na nossa língua é a portuguesa. Então, quando você vê uma palavra no texto, ó, vamos colocar aqui, ó, family. Family te faz lembrar o quê? Família, certo? Palavra dentist. Dentist te lembra rapidinho dentista, não é mesmo? Ó, car. Palavra car, esse veículo, carro, né? Assim como várias outras palavras, a palavra restaurant, geralmente locais de lazer,
entretenimento, restaurante, park, que é o parque, bank, banco. Então são palavras que a gente bate o olho e na hora você lembra e faz uma associação ao seu idioma nativo. Não é isso? Então aqui eu trouxe um trechinho para vocês identificarem cognatos. Dá uma olhada, ó. Coloquei em destaque para vocês, ó. Scientist. A gente já sabe que o texto começa falando sobre um cientista, né? Então um cientista, ele fazia uma pesquisa tentando descobrir o porquê animals. O que são animals? Animais, ó. Palavra cognata, né? Mais um pouco à frente. Certain types. Certain, certos. Types, tipos. Foods, apesar de não ser um cognato, é uma palavra que a gente está acostumado a ver, né? Analyze, ele analisou diferentes materiais e suas composições. Ele também, o quê? Consulted, ele consultou outros cientistas para chegar a conclusões. E ele trabalhou muito para resolver o problema. Então você percebe que apesar de não ser, né, um texto completamente ali recheado de palavras conhecidas, a quantidade de palavras que você já viu na sua vida e que você tem familiaridade é muito grande, né? Então, a gente já sabe aí que a técnica primária, a primeira coisa que você faz é identificar cognatos, palavras que você já tem afinidade porque são ali semelhantes com palavras do seu idioma nativo. E agora, o que fazer para relembrar vocabulário que já foi ensinado? Coisas que você já viu, né? Listas de palavras e verbos, adjetivos, preposições. Como a gente relembra tudo isso? A chave disso é você ter isso escrito. Então, geralmente a gente tem um caderninho de vocabulário, né? Uma lista de verbos, uma lista de adjetivos, uma lista de preposições. Ter tudo colocado de maneira escrita te ajuda, né? Tudo isso em forma de quê? Glossary, glossário, que é como se você tivesse o seu próprio dicionário, né? Baseado em vocabulário que você precisa. Então, ele é muito mais direcionado. O contexto é importante saber o assunto. Qual é o assunto que está sendo envolvido ali, né? Dominante naquele texto. A gente fala sobre o quê? Sobre um acidente, sobre a personalidade de uma pessoa, sobre uma visita, uma viagem. Então, observar o contexto para entender basicamente qual é o assunto principal é importantíssimo. Conhecer o formato de orações. Geralmente a gente tem qual formato? O formato de uma voz ativa, né? Ou seja, você tem um sujeito, ele pratica uma ação e gera um complemento. Então você tem alguém que faz algo, né? E aí tem uma consequência baseada nisso. Por exemplo, quando você fala I drive my car. O que você está dizendo aqui? I drive my car. I, sujeito, né? Eu. Drive, verbo dirigir. Eu dirijo o quê? My car, meu carro, complemento. Então, geralmente é esse formatozinho que a gente tem quando a gente vai lendo frases, estruturas, né? De maneira ativa, que é quando o sujeito pratica ação. Fazer exercícios, obviamente, a gente vai fazendo prática de tudo que a gente vê quando colocamos aquilo ali em forma, né, de questões e exercícios. Palavras-chave, como eu já disse, além dos cognatos, também temos algumas palavras de ligação. Ó. O but, mas, porém, contudo. Because, justificativa, né? Porque. Best, melhor. Worst, pior. The most. Então, são palavras bem próximas. E aí, agora a gente vai direcionar tudo que a gente viu, vocabulário, palavras cognatas e tudo mais, jogando agora dentro das duas técnicas principais quando a gente faz a leitura de um texto na língua inglesa. É o skimming e o scamming. Né? O skimming ele é muito conhecido por quê? Qual é o método que gira em torno do skimming? A gente vai fazer uma leitura de maneira rápida. E esse é o tópico principal, acho que é a chave, né, de quando a gente fala de skimming. É você ler de forma rápida. Como assim? Você vai fazer uma leitura do texto sem precisar traduzir palavra por palavra. Você vai fazendo uma leitura rápida e buscando palavras que você conhece. Essa aqui eu já ouvi falar. Circula. Essa palavra aqui é um cognato. Circula. Essa palavra aqui é uma data importante. É o nome de uma pessoa famosa, ou uma obra famosa, ou um local muito famoso. Então, você vai movendo os seus olhos e você vai buscando informações que você julga, né, ser importante
para fazer a compreensão daquele texto. Então, a gente tem uma visão ali, né, superficial. Então, a gente chama o skimming de leitura superficial, tá? E aí, depois que você faz a leitura superficial, que é aquela leitura rápida, geralmente as questões, né, em volta de um texto, elas pedem uma coisa específica. Busque no texto quem foi o autor do livro tal. Para você buscar o autor do livro tal, saber quem foi o autor, você vai precisar dar uma lida, né? Para você saber em que ano fulano morreu. Para você saber o ano em que fulano morreu, você precisa dar uma lida no texto. Então, o que nos leva aqui à segunda técnica, que é o scanning. A ideia do scanning é você ler de forma que você vai fazer aqui, você vai agir como se fosse um scanner mesmo. Você sabe aqui o que você está procurando. Então, a gente aqui trabalha com uma leitura específica, quando você já está ali na leitura do texto, buscando alguma informação que você já sabe que é importante. Como você sabe? Porque você já viu lá na questão. A questão pede o nome de um autor, a questão pede a quantidade de coisas. Então, você já vai buscando nomes, datas, fato, certo? Então, aqui a leitura ela já é mais específica, já é uma leitura mais direcionada, ok? Depois que você busca e encontra ali o que você precisa, você vai dar uma lida, né? E vai grifar. É importante grifar, destacar, sublinhar, ok? E aí, eu trouxe aqui para vocês um textinho da ESA do ano passado. Essa questão aqui caiu na prova da ESA. E esse texto, ele é super legal porque ele fala sobre o quê? Rio de Janeiro. Trouxe um texto que a gente se familiariza porque já tem um contexto mais pessoal. A gente vai lidar aqui com vários termos que a gente já aprendeu aqui hoje, que são os cognatos, né? Nossos amigos verdadeiros. Então, vamos dar uma lida? Ó, lá na primeira linha, a gente já destaca aqui, ó, cultural. Apesar da pronúncia ser diferente, a tradução é exatamente a que você já conhece, cultural. Do ladinho já tem mais outro, ó, capital, significa capital. Logo aqui, ó, emotional. O que te lembra? Emotional. Emoções, né? Então ele fala o quê? Sobre o Rio de Janeiro, no sentido de que é uma capital cultural e emotional nerve center, que é o centro nervoso ali da cidade. Então ele fala que o Rio de Janeiro, né, é a cidade, é a capital da cidade, é onde acontecem as coisas, né? Então ele continua. Na segunda linha a gente tem romantic, na terceira linha lights. Lights te lembra o quê? Luzes, né? Ele fala que a cidade é uma cidade iluminada. Mais uma vez, ó, hillsides. O que são hillsides? São as montanhas. Você vê ali ao redor da cidade, você tem as montanhas. E ele fala de shanty towns. Shanty towns significam as periferias. Então, a gente já imagina o quê? Que o texto fala sobre o Rio de Janeiro no sentido geral, falando sobre a capital, que é, né, o local mais movimentado, e o lado periférico da cidade, tá? Crime, especialmente. Copacabana, aí ó, a gente vê o quê? Local. Então, quando a gente vê um lugar, a gente já destaca, lembra? Fazendo a técnica de scanning, não é mesmo? Então, ele fala que a Copacabana, geralmente, né, é onde ocorre o quê? A maior parte da parte criminal, né? Então, a gente vê ali, ó, na parte mais marginalizada ali, não é isso? Então, ele fala visitors, visitantes, easy target, são alvos fáceis. Os visitantes, turistas, são alvos fáceis. E aí, ele começa a falar de coisas mais específicas. Don't wear, não use. Watches, relógios. Aí ele fala de relógios caros. Jewelry, são joias. Então, ele já começa a dar dicas para visitantes que estão conhecendo a cidade do Rio de Janeiro. Subway system, metrô. Então, ele fala sobre o sistema de metrô. Ele é o quê? Informações, ó. Isso aqui é importante destacar. Clean, fast, efficient. Clean, limpo. Fast, rápido. Efficient, eficiente. E aí ele fala que ele vai, né, que esse sistema limpo, rápido e eficiente, ele vai até onde? Até Botafogo. Geralmente é naquela parte ali mais nobre da cidade,
né? Lá no finalzinho ele fala sobre buses, são os ônibus, eles são o quê? Ó? Plentiful, característica. Tudo que é característica é importante a gente destacar. Plentiful, lotados. Uncomfortable, desconfortáveis. E dangerous, perigoso. Então a gente já tem ali uma vista, uma ideia central do texto e a gente já sabe basicamente o que a gente precisa. A questão ela pede o quê? Sobre as características. A gente destacou ali, né, vários adjetivos. E aí, entre esses adjetivos, a questão ela pede um sistema ali, um sistema de transporte específico. A gente viu ônibus, a gente viu metrô, e aqui trens também, e aqui a questão pede para a gente pensar, né, a respeito do sistema dos ônibus, né, a respeito de como é que funcionam os transportes públicos na cidade do Rio de Janeiro. Então, ó, na letra A ele coloca o transporte público como eficiente e lotado. Na letra B, fast, rápido e perigoso. Na letra C, limpo e confortável. Na letra D, desconfortável e lotado. E na letra E, clean, limpo, dangerous, perigoso. Se a gente voltar aqui, ó, você vai dar uma lida. Lembra como a gente falou lá no início? Você vai dar uma lida no texto e a gente vai buscar o que a gente precisa. O que eu preciso? Buses. Achei o termo que o enunciado pede, né? Então, a gente está fazendo a técnica de scanning, que é buscar de acordo com o enunciado. Buses, os ônibus, eles são o quê? Já achei ali, né, a parte do texto que eu preciso. Ele coloca duas características. Ele coloca plentiful, primeira, e uncomfortable, desconfortável. Opa! Então, a gente já tem duas características sobre o transporte público. Plentiful e desconfortável, uncomfortable. E onde a gente acha isso? Aqui, ó, na alternativa D, não é isso? Uncomfortable, desconfortável, plentiful, cheio, lotado. Tudo isso por quê? Porque a gente foi aplicando técnicas de encontrar palavras específicas dentro de um texto. Ok? Students, espero que vocês tenham aproveitado as dicas da nossa aula de hoje. A gente vai ver muitas outras técnicas, mas espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Vejo vocês na próxima aula. See you. Bye, bye.